bom, aqui o desafio vai ser pegar nas medidas e, fazer uma dança à volta delas. Mas eu até vou passar aqui a apresentação ao Rui. Quero só dizer que isto é um especial do Discord, portanto, isto é um exclusivo para vocês. Vocês são os únicos que têm acesso a esta sala, à participação. E depois, mais tarde, daqui a uns largos dias, haveremos de abrir isto ao resto das pessoas para terem acesso também à informação, mas queremos aqui tornar isto um wildcard para toda a gente que pertence ao Discord e ter aqui um acesso privilegiado, onde podemos ter uma conversa que eu gosto de pensar que é entre amigos também, e entre pessoas mais próximas e pronto, e ser mais participativa do vosso lado. Portanto, usufruam disso, porque essa é uma grande vantagem de podermos aqui opinar e dizerem o que é que vocês pensam sobre isto também, ok? Rui, Vamos toma a aí a isso. tocha Vá. olímpica e Tocha fala-me um olímpica, vamos a bocadinho, isso. faz aí uma apresentação para hoje. O que é que vamos falar? Então, olha, boa noite a todos. Hoje, pronto, vamos falar sobre o imobiliário. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que, como vocês sabem, já nos chega há algum tempo, nós não somos políticos, e muito menos temos ambições políticas, não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é estimar, neste caso concreto, é ver as medidas. Que estão a ser apresentadas. Antes de mais, também é preciso referir que estas medidas ainda estão em fase de análise, portanto, muitas destas coisas nós sabemos que não, ou não vão para a frente, ou vão para a frente de forma diferente, mas nós hoje vamos falar sobre o que nos foi apresentado e é sobre isso que podemos opinar. E o nosso papel principal é medir as consequências destas medidas, e da intervenção estatal no imobiliário. Assim, eu tenho já embora não seja político, nem tenha ambições políticas, tenho uma crítica já a fazer ao que foi apresentado no sentido em que é curioso estas medidas ou esta possibilidade de medidas terem um valor, não é? Que eles disseram que tem um custo de 900 milhões de euros, mas de facto nós não sabemos que medidas são essas nem como é que é quantificado. Portanto, é sempre estranho, não é só este partido, nem eu estou habituado a isto desde que sigo política, mas é-nos sempre dado valores assim, normalmente se acabam sempre em zeros e muitos zeros, valores muito redondos, mas que nós não conseguimos perceber de facto, ok, esta medida específica tem este impacto, aquela tem aquele, e neste caso, ainda por cima, são só intenções, e muito menos acho eu que deveria de haver sequer a dizer que isto vai ser 900 milhões de euros, ou seja, o dinheiro que for, quando não temos nada em concreto. Um, eu também queria começar no início por dizer que a ideia que eu tenho, ok, isto não posso dizer que seja científico, mas eu acho que é uma ideia muito certa. Estou a puxar mais a minha sardinha, mas é que sempre que o Estado impõe regras ou proíbe, e desde que seja de forma excessiva, o mercado informal floresce sempre. E o homem, nós, acreditamos sempre formas criativas de rodear estas proibições, mais ou menos de forma mais ou menos legal. E se nós olharmos para a história e para N situações que ocorrem ainda hoje, nós conseguimos ver isso acontecer. Nem que seja com a proibição do tabaco. Eu não gosto de fumar sequer, não fumo nem gosto de fumar, mas também não gosto de tabaco nos restaurantes, mas há sempre uma forma de coisa acontecer quando pergunta-se na sala, alguém importa-se, há alguns sítios, não é todos os sítios, mas pronto. Isto é só um exemplo. O Estado, há sempre formas da humanidade conseguir rodear estas imposições. Lembro-me também da lei seca americana, não é? Que o que é que fez? Fez com que o mercado informal, ou neste caso bandidos, tomassem poder e ganhassem muito poder, aliás, com as consequências que todos sabem na criminalidade americana. Outra coisa que eu queria dizer era que normalmente quando o Estado ou quando algo não é só, não é, isto nem é sempre das coisas más, é também às vezes das coisas que são positivas, mas as consequências de regras têm consequências que normalmente não são esperadas. E eu creio, já estou a adiantar um bocadinho lá para as conclusões, mas eu creio que se estas medidas forem feitas da forma que foram feitas, as consequências não são bem aquelas que o governo espera, que é eventualmente a luta que o governo daqui está a colocar, até poderemos dizer que é uma luta justa,
poderemos, não estou a dizer que é, mas tem uma base, mas as consequências eu acho que vão ser provavelmente as contrárias daquilo que era o objetivo inicial do governo. Queria também dizer no início aqui, tenho aqui alguns números para apresentar. Normalmente o António é que gosta de apresentar números, para quem vê o podcast, ele tem sempre muitos números e muitas coisas. Às vezes eu também tenho, desta vez eu tenho aqui os números. Queres-me ultrapassar? Não, não, não. Estou a aprender com os melhores. Então, que número é que eu queria aqui já trazer para a mesa? É o tal número das 723 mil casas de multas, que é o número que, de facto, quando nós olhamos e dizemos assim, epá, há 723 mil casas de multas em Portugal, parece um grande número, não é? E se elas entrassem no mercado, provavelmente, no mercado de arrendamento, por exemplo, provavelmente ia ter um impacto muito grande se entrassem todas ao mesmo tempo, lei da oferta e da procura momentânea, ia ter um impacto muito, muito relevante. Mas, na realidade, o que é que são casas de volutas? O que o INE diz é que há 723 mil casas vagas. E casas vagas, ou seja, quando eu pensava, pelo menos vou dizer, casa de voluta é uma casa que não está pronta a ser habitada, não é? Ou seja, está a cair, está, enfim, é preciso obras profundas, mas não. As 723 mil casas são casas vagas segundo o INE. Mas dessas 723 mil, 350 mil não são bem devolutas, no sentido em que ou estão à venda, ou estão à espera de arrendamento, ou são de pessoas que não estão cá, ou o herdeiro morreu, ou pronto, são uma série de circunstâncias. Importa também dizer que para o Estado, uma casa de luta é aquela que não tem um contrato, ou seja, durante um ano não tem um consumo de água, luz, gás, isso é o que eles consideram uma casa de luta, que é diferente de uma casa vazia, ok? São coisas diferentes, como é que eu disse há bocado, casa vaga. Portanto, são coisas diferentes. E eles só falaram das casas de lutas. Mas, para quem se lembra de um bocadinho de história da lei, em 2006 o Estado já tentou legislar sobre isso e pôs uma regra que era todas as casas de lutas, as câmaras podiam cobrar 3 vezes o IMI. Isto foi uma regra de 2006. E vamos ver quantas casas de volutas hoje pagam 3 vezes o IMI. Ou seja, que se calhar é a melhor métrica para definirmos o que é uma casa de voluta em Portugal neste momento. Então, o ano passado, em 2022, creio que o número é ou é de 21 ou é de 22, agora por acaso não escrevi aqui, mas existem 4.188 casas de volutas. Portanto, daquelas 723 mil que o Estado disse, que o Governo disse que quer pôr no mercado de arrendamento e que rapidamente vamos arranjar aqui com uma mágica, uma forma mágica de pôr estas casas no arrendamento para ajudar as pessoas a pagarem rendas mais baixas, apenas 4.188 é que as câmaras decidiram que de facto são casas de volutas e que de facto pagam 3 vezes o IMI. Ainda só quero dar mais aqui uns números também iniciais que têm a ver, ou então não, se calhar estes números vamos mais para a frente. Diz. Queres adiar esses números Vamos adiar agora, porque agora o António vai falar um bocadinho sobre as medidas, em termos concretos, e nós vamos ter aqui um pequeno diálogo, em que quem quiser, claro, o António já disse, quem quiser fazer perguntas pode ir fazendo, que à medida que vamos também falando sobre as medidas, que pronto, e nós vamos tentando responder. Mas depois, quando chegarmos a isto, se calhar falamos destes números, que é o número por metro quadrado do custo no mundo, em Portugal e no Mas mundo. olha, confirma-me só um número para garantir que entendi bem. O número real de casas de volutas, mesmo em estado de voluta, é muito inferior ao número anunciado. O número, segundo, ou seja, o que eu disse Contrasta-me lá foi, outra vez os dois números, só ok, para termos isso presente. o que o governo disse foi que existem 723 mil casas de volutas. E Sim. isto, na realidade, não são casas de volutas, são 723 mil casas vagas, segundo o INE, ok? Que são coisas diferentes. E, segundo a lei de 2006, em que as câmaras podiam cobrar 3 vezes o IMI nas casas que eram consideradas devolutas, e há uma série de regras, que eu agora por acaso não escrevi aqui, mas tem uma série de regras para definir o que é uma casa devoluta, para além desta do ano sem consumo, mas há sem consumo de água, luz e gás, existem mais. E segundo essa métrica, o ano passado, ou 2021 ou 2022, só 4.188 casas foram, ou seja, pagaram 3 vezes mais o IMI, portanto, se foram só 4.188 casas é que foram consideradas devolutas. Ok.
Entendeste? Entendi, sim, senhor. Muito A bem, discrepância de números é gigantesca, não é? é gigante. Acredito que a verdade sobre o conceito de voluto seja um bocadinho diferente de ambas, mas na realidade parece-me que os 723 mil não são casas de volutas e não Certo. poderiam ser chamadas casas de volutas, teriam que ser chamadas casas Vagas, sublinhar. que alguém quer dizer que são de volutas, mas não são. Ah, Exatamente. É ok. manobrar números, Ok. manobração de números. Então, já que estamos em família, vamos lá ser pragmáticos e se calhar começar a adressar algumas das medidas. Eu, honestamente, se calhar, aquilo que me parece importante não é estar aqui a atacar ninguém politicamente. Tu fizeste muito bem essa introdução no início, de facto é isso. Não há aqui agenda política nenhuma. Quer dizer, agenda política eu acho que há sempre, mas não há uma agenda política no sentido de que não há uma agenda partidária. Eu acho que é isso que é importante manter garantido para toda a gente que conhece melhor ou pior o Bitcoin Talks. Eu acho que quem conhece bem sabe que não existe isso. Quem entra mais recentemente pode achar que existe. Espero que rapidamente também perceba que não, mas já agora adressamos e também nos podem perguntar se não existirá uma agenda política em alguma coisa que vamos dizer. Mas já de caras, o objetivo aqui é tentar pegar nestas medidas, se calhar falar um bocadinho sobre cada uma e tentar encontrar uma forma não condicionada, não politicamente inclinada, mas puramente analítica e com espírito crítico para perceber de que maneira é que elas podem ou não ser vantajosas para nós, portugueses, população, de que maneira é que podem ou não ser vantajosas para os nossos investimentos como pessoas que investem e que querem melhorar as suas finanças. E também pensar se estas medidas de alguma maneira são lógicas ou são justas e perceber ainda uma outra coisa engraçada e que eu acho que vamos passar por aí garantidamente, pelo menos em algumas delas, que é se sequer são legais, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se sequer podem produzir o resultado desejado ou se não vão produzir um resultado oposto àquele que é desejado. Ok? Se calhar fica assim este arco de conversa sobre o que é que vai ser hoje. Eu gostava de começar pelos vistos gold. Se calhar não há aqui nenhum visto gold no nosso grupo, pelos nomes que eu percebo, uh, serão pessoas que não são visto gold, mas eu acho que os vistos gold são engraçados de analisar e vamos começar por aí. Não sei se alguém tem noção de qual é o impacto dos vistos gold no imobiliário. E à primeira vista, isto pode parecer uma coisa que tem impacto, e é muitas vezes falado, e aqui partidariamente, já agora aproveito para ser transparente, e tal como me foi pedido por algumas pessoas, ser menos politicamente correto, já me tem sido pedido, mas eu acho que é preciso ter algum cuidado para também não entrarmos com ataques frontais com nada, mas acho que é importante perceber que os vistos gold têm sido atacados por alguma parte da política portuguesa, essencialmente da política de esquerda. E eu acho que era importante aqui nisto dizer desde já o seguinte: para mim, isto é uma medida totalmente populista e zero efetiva em termos de mercado. E eu vou explicar porque é que os vistos gold são zero influentes, na minha opinião, em termos de mercado. Em primeiro lugar, porque para 1 milhão de casas portuguesas vendidas por ano, vendidas no último ano, 6% são vendidas para vistos gold. Ok? 6% dificilmente faz o mercado. Eu acho que a matemática consegue explicar isto facilmente. Depois há outra coisa, 86% das casas são compradas por famílias e não por vistos gold, nem por investidores. E, portanto, 86% do mercado é bastante significativo. Por outro lado, existe outro dado que me parece também influenciar ou dar um cenário daquilo que é um visto gold. Em média, um visto gold, a aquisição do visto gold, em média, são 510 mil euros numa aquisição única de um imóvel. Ora, se uma aquisição única de um imóvel representa 510 mil euros, dificilmente estes imóveis, que são realmente para o povo e para a população portuguesa, competem com os imóveis que nós estamos a querer regular para a habitação.
Portanto, estamos a falar de inflacionar imóveis de, se calhar, mais elitistas, imóveis de preços mais elevados, mas na verdade não estamos a falar de preços dos imóveis típicos da média portuguesa. Até podemos estar a falar de um T2 no Saldanha, mas não estamos a falar da média do que é um T2 para Portugal e para uma família. Portanto, 86% do mercado é feito por famílias. No caso de Lisboa são 74%, é um bocadinho menos. Um, e depois é preciso perceber aqui o que é que se procura exatamente com esta ideia de terminar com os vistos gold, não é? Os vistos gold foram criados com um objetivo específico, que na altura muita gente achou por bem, que Portugal é um país atrativo, e precisamos de atrair capital, atrair investimento, atrair pessoas que façam consumo em Portugal e que gerem e que façam a economia portuguesa rodar e gastar e que consumam, que vão às compras, que vão a restaurantes, que vão usufruir daquilo que Portugal tem de bom. E eu acredito que até os vistos gold terão estimulado muito, não só toda a restauração, todas as dormidas, tudo o que é serviços, como também terá favorecido o turismo, mesmo que seja turismo interno, não é? Para pessoas que tenham visto gold e que estejam cá, obviamente são pessoas que usufruem de serviços que nós aqui proporcionamos. E se a visão na altura foi esta, eu tenho alguma dificuldade em perceber que a solução depois para a habitação seja voltar atrás numa estratégia que não tem a ver com a habitação. Porque os vistos gold foram criados não foi por causa da habitação, não é? Não era uma variável da habitação. E agora estamos a achar que aquilo que achámos que era importante para outro segmento económico e para estimular de outra forma a economia portuguesa, e aliás os vistos gold não são uma invenção portuguesa, não é? Há outros países com este tipo de estímulos, e se calhar alguns muito mais consequentes, e poderíamos falar disso, mas pronto, vistos gold são importantes para atrair pessoas que vão estimular o consumo. Um, e agora, de repente, porque há um problema na habitação, vamos resolver com os vistos gold. Honestamente, eu acho que isto é só para satisfazer alguns políticos que se agarram a estas bandeiras, como se os vistos gold determinassem o estilo de vida e o nível de vida em Portugal. Mas, Rui, queres comentar sobre este caso? Sim, não, eu concordo que os vistos gold não, têm um impacto curto, mas quero relembrar que desde a crise de 2012, a grande aposta de Portugal foi trazer pessoas e pessoas estrangeiras para Portugal, quer seja, ou seja, tem os programas do português que volta a casa com os 10 anos de imposto mais baixo, tal como o residente não habitual, etc. Portanto, há vários programas. E esses programas que atraem ou que trazem mais pessoas, provavelmente tem um impacto maior na habitação. Porquê? Porque trazem pressão de mais pessoas para o mercado. Mas essa foi a estratégia que Portugal adotou em 2012, e com a qual os partidos do centro estavam alinhados, e com a qual foi definida como uma das formas de Portugal sair pronto, da crise que estava, e hoje Portugal é um país completamente diferente a nível de turismo, a nível de pessoas que vieram para cá, e depois ainda por cima tivemos a sorte, eu vou dizer sorte, de agora termos a questão dos nómadas, não é? Das pessoas que podem trabalhar para qualquer parte do mundo e viver onde quiserem. E aí Portugal tem condições que são únicas ainda. Portanto, voltando aos vistos gold, se eles se quiserem de facto baixar o número de pessoas em busca de habitação em Portugal, não creio que seja nos vistos gold, seria mais nestas políticas ou leis fiscalmente favoráveis a quem venha para cá, nomeadamente quem só vive cá metade do ano mais um dia, ou menos um dia, que é o residente não habitual. Enfim, existem uma série de questões. No entanto, quero também já dizer que eu acredito que mesmo que essas medidas fossem retiradas, e que toda a gente pagasse todos os mesmos impostos e não houvesse benefícios fiscais para pessoas que viessem para cá, pessoas estrangeiras, mesmo assim eu acho que as pessoas iam continuar a vir para cá, porque Portugal vendeu-se de uma forma muito boa e gastou milhões e milhões e milhões em feiras do turismo e em todos os prémios e mais não sei o quê. E continuamos a ter apesar de tudo, continuamos a ter um nível de custos de vida muito mais baixo do que nos sítios onde essas pessoas normalmente vêm, seja Estados Unidos, que agora há muitos americanos a virem para cá, nomeadamente da costa leste, quer seja do centro da Europa, Amsterdão, Londres, etc.
Portanto, era isso que eu queria dizer sobre os vistos gold. E muito bem. Aliás, eu já agora também completava aqui a questão dos vistos gold, até com algum um dado daquilo que foi alguns países que tentaram, nomeadamente o Canadá, que tentou restringir, para fazer o mesmo efeito, tentou restringir a possibilidade de investimento estrangeiro. Ao nível dos imóveis. E o efeito foi nulo, foi completamente nulo. Não houve efeito de controle de preços por se limitar o investimento a investidores estrangeiros, no caso do Canadá. E, portanto, mesmo que achássemos que os vistos gold eram É que repara, os vistos gold é uma coisa tão pequena e tão insignificante que de facto é mesmo só uma bandeira. Porque nem sequer, quando falamos de vistos gold, nem sequer estamos a dizer que estamos a limitar o investimento estrangeiro. Estamos a dizer que vamos acabar com um modelo que inventámos há uns tempos, que achámos que era interessante para a economia, podemos achar que sim ou que não, mas não vamos limitar qualquer Mas, estrangeiro que queira comprar um mas, imóvel em Portugal, mas não é? ainda por cima, os vistos gold se um estrangeiro com 1 milhão de euros quiser comprar uma empresa em Portugal, compra uma empresa em Portugal, torna-se trabalhador dessa empresa e automaticamente tem direito a um visto de trabalho. Portanto, ou seja, acabar com os vistos gold pronto, é o que é. Quem quiser vir para cá viver, e se for rico, vai ter formas de o fazer, nomeadamente esta forma da empresa, e vai ter um visto de trabalho. Mas se não for rico, e se for um trabalhador que está a trabalhar em Nova Iorque, muda-se para cá, se não tiver acesso ao residente não habitual ou outra forma qualquer, pode fazer a mesma coisa. Abre uma empresa em Portugal. E fatura através dessa empresa para o estrangeiro, torna-se trabalhador de uma empresa em Portugal, uh, e consegue ter visto. Portanto, a pressão sobre o imobiliário dos estrangeiros, na minha opinião, vai ser sempre crescente enquanto o preço das casas em Portugal for mais baixo que é no estrangeiro. E tenho aqui dados que comprovam que é bastante mais baixo ainda do que é nas principais cidades do mundo. Portanto, não vai resolver. Eu acho que é imaterial, acho que é completamente irrelevante, Exato. é uma medida populista e com zero resultado. Veremos se é implementada ou não, porque de facto esta não é uma medida que eu acho que seja inconstitucional, isto foi uma medida que foi criada e que pode ser. Vai ser implementada, de certeza. Portanto, essa não tenho quase Acredito, dúvidas. acredito, Mas vai ser irrelevante. acho que é inconsequente no que diz respeito à habitação. Acho que depois poderá ser consequente no que diz respeito ao consumo, que era o que interessava quando foi criada esta medida. Portanto, acho que é uma medida que vai prejudicar coisas, dificilmente é uma medida que vai beneficiar coisas e diria que tem zero efeito. Vocês não se coíbam de discordar de nós se for esse o caso. Portanto, comentem aqui como é que acham ou não, se concordam ou não e se acham que isto deve ou não ser implementado, se isto é ou não consequente na vossa opinião. Entretanto, enfim, acho que preciso respirar. Um, sobre Próxima esta. medida. Não, de facto é um bocado desagradável ver estas medidas serem assim atiradas para a frente e depois qualquer coisa serve só para podermos tratar o tema e mostrar que queremos fazer alguma coisa, não é? Queremos fazer muitas coisas. Então estão aqui uma carrada de medidas e se calhar depois vamos a ver qual é o efeito disto. Tenho dificuldade com isto. Vamos para o alojamento local, já que esta é ainda mais agradável. O alojamento local foi uma coisa muito, muito popular nos últimos anos, não é? Muito bom português tem safado a sua vida com alojamento local, tem completado o seu rendimento que não, normalmente, por norma e por comparação com aquilo que é o rendimento de um europeu médio ou de um americano médio, o português continua numa tabela bastante abaixo, não é? No que diz respeito ao rendimento, e o alojamento local tem servido para algumas pessoas conseguirem chegar a outro nível. É importante aqui no imobiliário perceber uma coisa: esta subida dos preços imobiliários tem servido a muito boa gente para poder aumentar o seu património e a sua capacidade de gerar dinheiro. Porque imóveis, se calhar, até se tinha alguns, se calhar havia um imóvel de família que estava mal aproveitado, com esta hipótese de começarmos a trabalhar Airbnbs e Bookings e etc., pudemos começar a explorar e a concorrer
com um mercado que era totalmente fechado, o mercado dos hotéis e dos grandes negócios e dos grandes investidores, e de repente qualquer portuguesinho fazia ali umas obras numa casa, punha aquilo bonito, mobilava com o IKEA e punha ali uma coisa super agradável para receber turistas da melhor maneira que os portugueses sabem fazer. E isto tornou-se tão interessante em Portugal que se tornou incómodo, parece-me. Eu acho que muito boa gente já percebeu que o turismo de alojamento local é muito incómodo para alguns outros players do mercado. E que, de facto, a criação destas próprias empresas, tanto do Booking como do Airbnb, que ainda vai mais longe neste conceito do alojamento local, eu acho que o Airbnb nasceu como nascem as grandes startups mundiais, não é? Nas franjas da não legislação, onde não existe ainda, ninguém pensou naquilo, não é? E por isso é que não há legislação, e é assim que nasce uma boa startup. E quando se percebeu, de repente tínhamos metade do mundo a alugar quartos, casas, o que fosse, a pessoas que dormiam e, pá, em média, diria que eram bastante felizes com esse processo. Até que, até que veio este conceito de, não, é preciso pôr mão nisto, vamos lá regular e taxar esta coisa de outra maneira, e vamos colocar aqui uma coisa que se chama alojamento local, e vamos meter, acima de tudo, vamos garantir que existem extintores em todas as casas, que é uma coisa que eu acho que todos os portugueses devem ter, provavelmente, em casa, um extintor, é super útil. Toda a gente até sabe usar um extintor, não é? Temos todos formação em extintores e todos sabemos como é que se apaga um fogo, seja ele eletrónico ou seja de qualquer tipo, portanto todos sabemos se é o ABC ou se é o pó químico de CO2 que devemos atirar para cima daquilo, ou se calhar não sabemos, mas temos lá os extintores no alojamento local. E temos mais uma data de tretas, como por exemplo uma saída de emergência, não é? Um sinal de saída de emergência por cima de uma porta, como se eu não soubesse o que é uma porta de saída de uma casa e eu preciso de uma indicação porque eu não sabia que era ali. Temos assim um conjunto de coisas cómicas que de repente geram despesa, geram impostos e geram intermediários, mais uma vez, não é? Porque antes havia a pessoa, a sua casa, não é? E a pessoa que vai usufruir dessa casa, e agora criou-se aqui uma macacada cheia de pessoas pelo meio, cheia de inspeções e uma data de outras coisas que materialmente valem zero para a economia e que produzem zero, mas servem para alimentar um conjunto de pessoas Não, que mas ficam aqui. aumenta o PIB, não é? Porque tens de pagar um serviço, portanto, e isso é bom, os governos gostam disso. Pois, eu não sei Pois, se mais alguém gosta, mas se calhar eles gostam. Eu sei uma coisa, eu sei que isso empobreceu um bocado estas pessoas e tornou o negócio menos interessante e mais parasitário, não é? Tornou o negócio cheio de um conjunto de pessoas que vivem à volta daquilo, mas na verdade não produzem. Não produzem bens, não produzem serviços, não entregam nada, mas fiscalizam coisas que precisam muito de ser fiscalizadas, como por exemplo, extintores em casas das pessoas, que é extremamente útil. Eu acho que já havia lareiras em casas e há casas sem lareira, mas as casas que têm a lareira eu não sei como é que não têm extintores, ainda não inventaram esta, não sei como. não digas isso, pode estar que Um, alguém a Acabei de dar uma ouvir e ideia. vai, epá, essa foi uma boa ideia e Como é que agora há uma fui lareira e não há um extintor? Isto é inaceitável, não é? aceitável. Pronto. No meio disto, pronto, nós vamos às casas e tem lá um símbolo a dizer a ela, à porta, e depois tem mais um conjunto de coisas que nós não utilizamos e obviamente tornou-se mais cara, não é? Porquê? Porque se tem que pagar uma data de coisas que não servem para nada, mas que são teoricamente úteis. Ora bem, não satisfeitos com esta ideia de que o alojamento local precisa de levar umas taxas valentes e uma data de legalizações pelo meio, portanto precisava de ser regulado, porque havia muitos problemas aparentemente com o alojamento local, decidiu-se que agora, afinal, andámos a atribuir demasiadas licenças de alojamento local. Então vamos ter que cancelá-las de um dia para o outro. Porque só percebemos agora e estamos em pânico, não é? E vamos desligar isto, não é? É mesmo típico de um Mas governo, só nas cidades, mas só nas cidades, só nos centros urbanos, o que só eu nos centros percebo é centros urbanos. urbanos. Pronto, centros Centros urbanos. urbanos. E depois, se calhar, serão alguns e não todos, mas isto está atirado assim. E, portanto, também, já agora dizer uma E coisa. depois vai haver regimes de exceção. Vai haver regimes de exceção. Sim. O que é que eu quero também salvaguardar aqui? Eu vou falar desta maneira sobre as coisas livremente, da maneira que as coisas foram entregues, ok? Porque isto foi entregue de uma forma livre e aberta, assim, um bocadinho à grande. Foi entregue assim à grande. Portanto, eu acho que a nossa resposta deve ser à grande relativamente àquilo que foi entregue, porque não foi esclarecido quais centros urbanos,
há uma percentagem ou não há, depois podem afinar as regras e aí falamos de outra maneira, mas neste momento eu acho que temos que falar sobre aquilo que está na mesa, que é o fim do alojamento local nos centros urbanos. Eu não sei onde é que está o estudo que mostra qual é o impacto disto, o impacto económico disto. Mas eu, como português, estou muito mais preocupado com o impacto económico que tem, de repente, desligarmos o alojamento local, que é um dos setores mais importantes da economia portuguesa, o turismo, e o alojamento local é um dos setores mais importantes da experiência de visitar Portugal, não tenho dúvidas disso, que se calhar seremos dos países mais relevantes no que diz respeito ao serviço do alojamento local, porque, por norma, todos sabemos que somos um povo que gosta de receber, e este serviço tem um serviço personalizado e pessoal de nível elevado, e muitos destas pessoas que são receptores receptores é um mau nome, mas que são não é hóspedes, que são hosts, não é? Ghosts, São hosts, anfitriões, anfitriões, anfitriões. obrigado. Estas pessoas, por norma, têm tanto mais sucesso quanto jeito têm para as pessoas e quanto as tratam bem. E muitas vezes muitos serviços até nascem daqui, porque depois eles viram guias turísticos, viram pessoas que dão mais serviço e às tantas estão a criar um negócio que é significativo à volta de uma coisa que começou com alojamento local. Eu já conheço, por acaso, algumas pessoas que à volta disto já criaram restaurantes, já criaram tours, já criaram uma data de coisas e que são empresas e que passaram a outro nível. Mas quando começaram, era só uma pessoa que começou com um alojamento local e depois dois, e depois três, e depois abriu o restaurante e agora abriu os tours e de repente temos aqui uma coisa que nasceu organicamente, da maneira que deve nascer e sem grandes empecilhos e que hoje me parece que vai ser mais difícil de criar. Eu acho que o português é uma boa pessoa para receber pessoas, gosta de mostrar o seu país e eu acho que eventualmente está aqui uma não consideração de um asset que eu acho que é importante, que é uma aposta nas nossas pessoas, no talento das pessoas. Então, eu não sei onde é que está o estudo para se dizer que isto vai melhorar a habitação. Eu percebo que dentro dos centros urbanos, também outros países e outras capitais tiveram um aumento grande de alojamento local no centro, e sei que isto concorre com a habitação. Mas em momento nenhum da história, a proibição de uma coisa, como tu dizes, não é? Há sempre forma de rodear. O mercado, exatamente, o mercado informal vai florescer. Não é a proibição que vai impedir alguém de conseguir criar negócios que, na verdade, são mais rentáveis. As pessoas vão sempre criar os negócios mais rentáveis e vão arranjar maneira de o conseguir fazer. Portanto, eu não vejo esta medida também com grande consequência e também não me parece que ela seja a mais responsável, especialmente pela inflação dos preços. Mas vamos imaginar que ela é implementada. O que eu acho que a consequência direta seria um aumento de preços de alojamento local, ou seja, o estrangeiro, em vez de pagar, vamos imaginar, 100 euros por noite em Lisboa, eu não sei quanto é que é, estou a dizer um número ao caso, dado que há uma restrição da oferta, a procura não vai se restringir, porque Portugal vai receber mais pessoas, Lisboa vai ter um novo aeroporto, alguns no tempo, ou Beja, enfim, Portugal, o único caminho que Portugal vai ter em relação a pessoas a visitar é aumentar. Eu não tenho dúvida, a não ser que haja uma guerra, mas pronto, mas se o mundo continuar como está, e se houver uma restrição dos alojamentos locais, o valor do o preço vai aumentar. Portanto, os grandes beneficiados aqui são, e como o António disse, não disse diretamente, mas são as grandes cadeias de hotéis, são eu acho que pessoas que estão mais interessadas nesta medida, e também as pessoas que hoje têm licenças de alojamento local, porque eles dizem que quem tem, e depois em 2030 logo se vê. Mas esses também vão ser os grandes beneficiados. Portanto, casas com alojamento. Um dos conselhos que eu daria, se isto fosse para a frente, era comprar-se já casas que tenham alojamento local garantido, porque essa casa vai valer sempre mais e cada vez mais que as outras. Mas agora estás a tocar num ponto engraçado. Deixa-me só antes adressar dois pontos sobre aquilo que tu falaste. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma que o que vai acontecer é preciso dar resposta ao turismo, à procura. E havendo procura, se o alojamento local não pode dar resposta, quem é que vai dar resposta? O que se vai criar é mais espaços e terrenos ocupados com grandes empreendimentos que, em vez de serem para habitação, vão ser para turismo. O que vamos ter é mais terrenos ocupados com hotéis que são altamente densos, não é?
em metros quadrados, em área, e que não vão ser ocupados com prédios de habitação. Vão ser adquiridos por hotéis para exploração. Porquê? Porque é muito mais interessante abrir um hotel novo quando a licença de alojamento local está proibida naquela cidade, não é? Isto dá uma garantia de longevidade para o hotel, que é uma maravilha. Portanto, a resposta vai existir, vai ser dada por hotéis. Vamos favorecer mais uma vez os grandes lobbies e os grandes esquemas que há, e que já temos percebido que sempre que há empresas demasiado grandes que têm demasiada influência numa Câmara Municipal, facilmente temos outro tipo de coisas que convidam à corrupção e convidam a coisas que não são boas para as pessoas. E, portanto, eu vejo muito mais interessante, até numa ótica aqui de descentralização, aqui desta ideia sobre as criptomoedas e sobre o que é um consenso mais interessante para a sociedade. Eu vejo com muito mais interesse alojamentos locais fundidos no meio da cidade, com pessoas a conviver com locais, com pessoas em prédios normais onde há alojamento local. Claro, com respeito por tudo o que é vizinhança, porque acho que isto também é uma questão que precisa de ser aí controlada. Mas eu vejo muito mais um turismo interessante fundido com a sociedade do que um turismo em hotéis de luxo que se pagam milhões, que geram áreas enormes à volta, que só vão ser usufruídas pelos elitistas que têm dinheiro para pagar os 5 estrelas, e é assim que se desapropria uma cidade das pessoas, não é com alojamento local, é com grandes empreendimentos de 5 estrelas que ocupam áreas brutais dentro de uma cidade. Eu não sei se alguém estava aqui. É o Rodrigo, a gente pode tirar-lhe o som. O Não som sei se o conseguir tirar. Rodrigo Já tirou, iria já falar, tirou. ou se estava com. Ok, mas sintam-se à vontade para participar nisto. Um, e então, não creio que, para já, acho que é um estímulo, não é? Ao crescimento das grandes empresas e grandes hotéis. E, e, hum, e não creio que vá especialmente baixar o preço da habitação. Portanto, acho que não é uma boa medida, e acho que é um andar para trás. Acho que é um limitar possibilidades às pessoas. O segundo ponto que tu falaste, e que eu quase me ia esquecer agora de referir, foi sobre essa ideia das licenças, que me faz lembrar o comprar licenças de taxista, não é? Porque quando o mercado também era fechado, mais uma vez, mercado fechado, mercado disruptivo, mercado descentralizado. O que é que temos? Assim como tivemos para os hotéis o caso do alojamento local, portanto do Airbnb, temos para os táxis o caso dos Ubers, não é? O que é que tínhamos aqui? Um mercado fechado, que estava limitado àqueles, que só há X licenças para aquela cidade. Quem quer ter um táxi, das duas uma, ou tem licença, ou compra uma licença a alguém. E isto é um bocadinho uma ideia de direitos adquiridos e de que nunca mais ninguém pode progredir na sociedade, não é? É quase a ideia do direito a ser rico. Eu não posso ser taxista se quiser ser, porque já há taxistas que são taxistas e eu só posso ser se eles deixarem de ser. Está vedado o acesso. Então, isto é uma total despromoção social, é um total sistema de não ambição para as pessoas, de não criar negócio. Tu não tens que ser melhor taxista, só tens de ter uma licença. Se tens licença, podes ser péssimo no que fazes, mas tens uma licença e ninguém te atira, e portanto podes continuar a ser péssimo o resto da tua vida. Versus um sistema onde concorres pela qualidade. Tens boas reviews, se calhar vais continuar a ter clientes. Tens más reviews, se calhar ninguém vai chamar. Então estamos a concorrer pela qualidade e pela meritocracia, que é aquilo que me parece fazer sentido para a humanidade, para nós sairmos do sofá e queremos fazer alguma coisa boa e com qualidade. E aqui o que estamos a fazer na habitação estamos a querer voltar aos taxistas, estamos a querer dizer ou tens licença ou não tens. Então o que é que vamos fazer? Mais uma vez o que o Rui falou no início, mercados paralelos de alguém a vender licenças de alojamento local a preços exorbitantes e a criar economias completamente ao lado daquilo que é um objetivo de criar valor, não é? Uma licença de alojamento local deve ser porque exploras empreendimentos, não é porque estás a fazer disso um negócio. Agora, quem tem alojamento local, amanhã pode vender a licença a uma outra pessoa, ou se não vender, pode fazer um black market à volta e representa pessoas. Enfim, há mil formas de fazer isto nas economias ao lado. Podemos ser extremamente criativos nisto, mas a verdade é que quem tem hoje uma licença é rei. Ou poderá vir a ser rei. Sim, porque Se isto não for vai para ser frente. implementado assim. Mas já que foi dito assim, vamos responder assim. Mas isto de facto só convida a economias paralelas, convida aos grandes empreendimentos tomarem conta da cidade, favorece os grandes lobbies criados entre o grande empreendedor e as câmaras municipais,
Enfim, é um convite à corrupção também. E não vejo que isto vá baixar o preço da habitação por aí além. Aliás, porque também é preciso perceber uma coisa: a procura de turismo não é elástica para sempre. Vai haver um dia em que a oferta de alojamento local é superior à procura de alojamento local. E que o espaço e a despesa de ter um alojamento local, com as rendas que isso implica e tudo o resto, vai deixar de ser lucrativo para explorar um alojamento local, porque já só se vai poder cobrar pouco por uma noite, porque há tanta gente a oferecer que os preços fazem um downgrade constante, não é? E o equilíbrio é isto, é a procura versus a oferta. E se nós libertássemos o mercado, eu acho que poderíamos chegar a uma coisa mais saudável. Faz-te sentido isto, Rui? Mais ou menos, faz, quer dizer, faz, mas há uma questão sempre, eu estou a tentar ver sempre mais esta consequência de se isto for para a frente, o que é que vai acontecer. E há aqui duas coisas. Uma é, isto liberta ou não casas para a habitação, que eu acho que é o grande objetivo. É uma pergunta. Mas se calhar há outras formas mais eficientes, como tu disseste, em vez de se construir um hotel, construir-se apartamentos, não é? Preços mais baixos, seja o que for, enfim, se calhar é mais eficiente, vai-se buscar dinheiro, aliás, eles no alojamento local também já querem subir o imposto para não, 3 vezes mais, enfim, não sei quanto é, mas também Sim, querem sim. subir o imposto. Portanto, pode haver formas mais eficientes de se alcançar o mesmo. Agora, eu acho que o que nós ouvimos e quando ouvimos os políticos a falarem disto, eles têm todos uma agenda, e a agenda deles é diferente, não é? Ou seja, quando nós vemos, enfim, têm agendas diferentes e têm objetivos diferentes. Eles podem estar a dizer que estamos a fazer isto pelo melhor das pessoas e queremos que as pessoas paguem menos rendas, quando o objetivo pode ser, por exemplo, que as pessoas não tenham negócios e que sejam todos empregados do Estado e para o Estado os subsidiar, porque assim é que é bom a vida. Pronto, ou seja, isto é ao final de X interações, quando as pessoas não têm hipótese nenhuma de ter rendimentos, é isso que vai acontecer. E aqui, nestas medidas, agora as próximas para a frente, eu acho que se consegue ver isso ainda mais, não é? É o Estado a querer tomar-se como dono da vida das pessoas. E do rendimento das pessoas e do que as pessoas pagam e dar esmolas às pessoas, porque há aqui algumas medidas são medidas de esmolas que não beneficiam as pessoas e vamos a seguir a elas. Se calhar passas para a próxima, mas depois eu falo sobre ela. Está bem? Não, não, eu não estou satisfeito. Eu ainda quero dizer aqui mais uma coisa Não sobre o está. alojamento Então, local há duas. Em primeiro lugar, força, dizer vai. não, não estou, não, e atenção, eu não estou a defender aqui a minha dama porque eu não tenho alojamento local, ok? Já agora, para não parecer que estou aqui a embirrar com isto por este motivo. Eu queria só dizer uma coisa. Na verdade, quero dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, o alojamento local é responsável por 40% do alojamento no turismo nacional, ok? Nesta altura. E depois, e portanto percebe o dano que se está a fazer ao limitar isto, não é? E depois perceber aqui mais dois números. Desta economia local dependem 2.500 micro e pequenas empresas e 5.000 particulares que criam riqueza e trabalho na cidade através do alojamento local. O que é que eu acho que eu não fiz o arco claro, o suficiente. Deixa-me pôr isto de outra maneira, só para ver como é que alguém possa querer reagir a isto. E se, em vez de falarmos de limitar o alojamento local aos cidadãos que possam criar uma empresa, eu ou tu ou estas pessoas deste grupo, criar um alojamento local e poder ganhar dinheiro com isso, e se limitássemos a criação de hotéis, porque íamos dedicar essa construção para a habitação? Estás à espera que eu responda? Fizeste uma pausa. Eu gostei desta pausa até. Eu Então, até gostei. pois. É uma ideia. Vamos Porque, ver se. repara, neste lado está tudo do lado da Câmara. Quantos hotéis é que vamos autorizar construir aqui? Claro. Dá? Este terreno não dá para hotéis, só dá para habitação, meu amigo. Vamos lá. Na verdade, estamos a dizer que não é preciso oferta para turistas, não é? Então, se não é preciso oferta para turistas, vamos deixar o português pequenino poder-se ter uma renda extra
e poder ganhar ali alojamento local, estimular a economia pequena, as PMEs que aumentam 90 e tal por cento da economia, mas os hotéis se calhar vamos ter que racionar porque precisamos de habitação. Fica aqui para refletir. Era bem mais eficiente, era bem mais barato instituir esta medida, porque instituir esta medida custava mais ou menos 0 euros, e acho que era bem mais justo para tantos portugueses que querem, se calhar, poder criar uma vida e uma empresa de alojamento local, em detrimento, se calhar, de alguns poucos que vão continuar a construir hotéis, e eu acho que podemos ficar agora atentos a quantos hotéis vão ser construídos nos grandes centros urbanos. Acho que era giro ver agora quantos vão ser criados e perceber, afinal, para que é que queremos o espaço da cidade. É para hotéis, ou é para o alojamento local, ou é para as pessoas? Não sei. Mas acho que no fim vai-se saber a verdade. No fim disto. Chega de alojamento, vamos passar a outro tema. Até porque com isto falámos de duas coisas e, e gastámos os nossos primeiros 47 minutos. Vou ler aqui A este ritmo. algumas partes do chat, onde algumas pessoas estão a dizer que existe falta de interesse político e também não se metem com os grandes grupos. Não fui eu que disse. Bom, fica esta reflexão para levarmos para casa. Outra, vamos lá, vou acelerar um bocadinho. Se calhar estou a tomar muito tempo sobre estas considerações, cada uma. Novo controle das rendas. Queres falar sobre isto, Rui? Não, sobre o controle de rendas, o que eu fui tentar perceber foi em sítios onde aconteceu, quais foram as consequências, ok? Sim. Posso só ler a regra e para as pessoas saberem a regra, Ok, quem não saiba, força, e força, depois tu força. agora expandes. Então segundo explica o programa, nos imóveis que já se encontravam no mercado de arrendamento nos últimos 5 anos, a renda inicial dos novos contratos não pode ultrapassar 2% de aumento sobre o valor que tem vindo a ser arrendado, nos últimos tempos. Ok? É isto. É o Pronto, que é preciso. o que eu fui pesquisar foi sobre o que é que aconteceu noutros sítios. E basicamente, tenho aqui 4 pontos, 5 pontos, acho eu que é. O primeiro ponto é disponibilidade limitada de imóveis, ou seja, o controle de rendas pode levar a uma diminuição na oferta de imóveis para alugar. Os proprietários podem preferir manter as suas propriedades desocupadas em vez de as vender, ou vender, dado que têm limitações do preço. Outra consequência que aconteceu é a escassez de habitação. Como resultado, eu estou a ler, ok, só para ser rápido. Como resultado da redução da oferta de imóveis, pode levar a uma escassez da habitação para pessoas que procuram alugar, especialmente em áreas onde existe muita procura. Qualidade de habitação inferior, porque se temos, e esta toda a gente se deve, pronto, recordar, pelo menos desde o controle de 1975, em que, não é, as rendas estavam controladas, os proprietários não faziam obras nas casas. A minha avó ainda tem uma casa. A minha avó com 90 e alguns anos ainda tem uma casa que recebe uma renda tipo de agora já passou para 100 euros por mês, mas havia uma altura que era tipo 5 euros, em que tinha infiltrações que iam custar, sei lá, trocar o teto, o telhado, aliás, alguns milhares de euros, em que não ia fazer nada, como é óbvio. Portanto, consequência, qualidade de habitação inferior. Pode haver desigualdade, não é? Nos sítios onde há controle e nos sítios onde não há controle. E a última coisa, aliás, essa estava só aquele, pronto, mas eram basicamente estas. E também pode haver uma desaceleração na construção de novos imóveis, porque não há motivação para construir se a renda está controlada e se não há forma de gerar dinheiro. Portanto, eu acho que a grande consequência do controle de rendas, acho que não vai ser haver mais, não vai ser controlar o valor das rendas, porque depois também há formas de rodear isto, não é? Mais uma vez, no mercado ilegal pode haver uma parte por dentro, uma parte por fora, e em Portugal nós somos sempre muito criativos a fazer coisas desse estilo. Portanto, tenho aqui um exemplo que é, eu também depois fui à procura de casos de sucesso. Ok, e o grande caso de sucesso que o Google me deu é Berlim, ok? E como já tínhamos visto, quem segue notícias, várias vezes aparece Berlim. E eu fui pesquisar, eu não fiquei só, o grande caso de sucesso é Berlim. No Jornal de Negócios, etc., dizem o grande caso de sucesso é Berlim. E eu fui ver os preços de Berlim.
Eu vou pôr-vos aí o link, não é este, é um destes, que eu agora não estou a encontrar rapidamente, mas basicamente o preço de Berlim, eu meti por aqui afinal. Eu vou partilhar agora. O preço de Berlim, nós podemos ver, ou eu já partilho, mas nós podemos ver que teve um máximo histórico em dezembro de 2022. Foi o máximo de preços de aluguer por metro quadrado na média de Berlim. Nunca teve tanto. Portanto, e já foi implementado em 2021, acho eu. Portanto, Berlim, que é dado como caso de sucesso, quando nós vamos ver o gráfico, acabei de mandar agora o link, quando nós vamos ver o gráfico, que é um gráfico difícil de perceber na realidade, mas vocês conseguem ver, tem uma linha, portanto, isto ok, está a meio da página, pronto, ok, não está logo em cima, mas a meio da página está um gráfico que tem muitas cores, e depois tem uma linha transversal, que é o preço médio de aluguer, e nós conseguimos ver que atingiu o máximo em dezembro de 2022. Portanto, a minha conclusão sobre o impacto desta medida é que vai ser claramente um tiro ao lado. Todos os sítios onde isto foi tentado, a maior parte das vezes que isto é tentado, as consequências não são as esperadas. Vai reduzir o número de casas, vai criar imbalance, ou seja, vai criar diferenças entre a oferta e procura que vão ser complicadas ou seja, que vai fazer aumentar o preço da renda, basicamente. É essa a minha opinião. António, olha, estás sem som, António. Obrigado. Ok, agora. Um, eu tenho uma dificuldade bem mais de por natureza, com esta regra, que tem a ver com onde é que isto é concebível sequer alguém determinar sobre um imóvel que eu comprei na minha vida e que decido alugar pelo preço que eu bem entender, quando eu bem entender, à hora que eu bem entender, a quem eu bem entender, ao preço que eu quiser. E depois, se alguém decide aceitar, aceita, se não aceitar, não aceita, mas isso é um problema meu e da pessoa que o aceita. Isto é um direito fundamental, que eu vendo posto em causa, eu desacredito totalmente da possibilidade de ser feliz nesse país, onde isto for aceito. Acho à partida que é altamente inconstitucional, porque afeta o meu direito à propriedade privada e o meu direito à minha decisão de negócio privado. Não vejo qualquer possibilidade disto ser levantado um outro valor que não seja o eu ter comprado um imóvel com um certo tipo de condições que me foram dadas na altura e que depois me alteram as regras do jogo a meio e dizem: não, não, afinal os imóveis que compraste nesta cidade têm uma regra especial, mas tem como? Acabamos de decidir agora. Portanto, o resto da tua vida vais ter Mas, que lidar com isto. mas é em 1975, isso foi feito em Portugal, Pois. e eu já escrevi várias vezes no Discord e falei, eu acho que Portugal as pessoas acham que o imobiliário é um investimento seguro, ou seja, tem mais segurança no imobiliário, e eu tenho um amigo que só tem casas e tem várias, e eu dou-lhe sempre a dizer, o imobiliário em Portugal não é assim tão seguro, porque nós temos um espectro político que gosta de se meter na livre decisão das pessoas. E em Portugal, ou seja, eu não estou a dizer para não se ter casas em Portugal, não é isso. O que eu estou a dizer é ter um investimento todo de imobiliário. Imagina, uma pessoa só quer ter imobiliário e ter 100% em Portugal, eu acho que é um risco enorme. E a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, como foi em 1975, em que as vendas foram bloqueadas e algumas ainda têm alguma dificuldade em ser minimamente lucrativas. Eu sei disso, sim. Eu, mas acho isso uma total ofensa ao direito individual e à liberdade das pessoas. Para já, acho que é mesmo de mau fundo, são maus princípios. Quando de repente existe uma regra e as pessoas investem naquilo e as pessoas de facto, como tu dizes, podem até investir numa vida que acham que é segura e investem em imóveis e foi aquilo que fizeram, mas de repente alguém decide mudar uma regra por outro motivo que não tem muito a ver com aquele assunto, simplesmente porque politicamente está com dificuldade em resolver uma coisa que não sabe resolver, e o que faz é fazer umas regras um bocado trapalhonas,
que pelo meio tira toda a tua esperança e todo o teu plano de vida vai por água abaixo, porque serviste para resolver um problema que não era teu e para o qual tu nunca contribuíste, mas que de repente fez sentido a alguém que aquela medida também fosse popular de alguma maneira. Eu acho que é mais uma medida populista. Eu acho que, honestamente, eu acho que esta medida não tem pés na cabeça e acho que não vai minimamente passar. Acho que não vai ser possível. E ainda por cima, é uma medida também ela, à luz da tua primeira reflexão, altamente contornável, altamente subjetiva. E vamos ver o seguinte. Então, eu aluguei a minha casa aqui ao Rui, no ano passado, por 100 euros, porque ele é um porreiraço, pá, eu gosto dele, ele cuida da minha casa, está tudo bem. Eu até tenho lá plantas, ele rega as minhas plantas, eu alugo-lhe aquilo por 100 euros e está tudo bem, é entre nós, e depois ele paga-me uns almoços e a vida acontece, e para mim está tudo bem. Então eu agora vou ter que continuar a alugar uma casa, que se calhar cujo valor é totalmente diferente daquele, mas agora posso alugar por 102 euros no próximo contrato. Ou seja, este tipo de regras, assim a direito, não é? Que é feito a regra a régua e esquadro, são totalmente desadaptadas de uma realidade que é sempre específica. Um aluguer de uma casa é altamente específico. É um acordo entre pessoas que muitas vezes tem a ver com a qualidade das pessoas que estão envolvidas no negócio, com a confiança que se estipulou entre as pessoas que estão no negócio. E, e, no- e este tipo de relação, que muitas vezes, para quem tem casas alugadas, deve reconhecer isto. um, Alugar uma casa às vezes mais vale não subir o valor, porque sabemos que temos um inquilino que trata bem das coisas, que está tudo bem conservado, está tudo bem, e se calhar muitas vezes nós não vamos atualizar sequer a renda, porque está tudo bem e funcionamos bem assim. Ou se calhar há uma atualização de 5% e nós podemos fazer 2%, ou fazemos umas e não fazemos outras. Porque quem tem casas alugadas sabe muito bem que é melhor ter a casa alugada permanentemente e bem a pessoas que vão conservá-la e que são bons inquilinos, do que estar a subir constantemente e sempre aqui no prejuízo, não é? Muita gente tem rendas hoje que se calhar não estão atuais. E se calhar são rendas de há 5 ou de há 10 anos, mas não está muito preocupado porque continuam a ser porreiras. E não vai a correr agora a atualizar a renda só porque a renda hoje, o metro quadrado vale muito mais, então hoje estamos a cobrar 900 euros os 100 metros quadrados ou 1000 euros os 100 metros quadrados. As pessoas não atualizam porque muitas vezes estão confortáveis. Agora o que acontece é, cada contrato desses, as pessoas estão condenadas a um valor que é um valor do passado, com a base na confiança da pessoa do passado, e castram totalmente a possibilidade de ser rentável. Não vejo aqui, mais uma vez, pés nem cabeça, e nem vejo que haja este direito. Eu, pelo menos, não reconheço este direito ao Estado. Posso ser um bocado revolucionário, mas eu não reconheço o direito de castrar rendas sobre um bem de outra pessoa, meu. Eu acho que se o Estado quer fazer alguma coisa, pode ele próprio ser senhorio. Se acha que é assim que é melhor, então vamos pôr o Estado como senhorio, que também já aconteceu na história e se calhar faz parte. Estás sem som, Rui. Em Lisboa e Porto, pelo menos nesses dois sítios, eu sei que há, que há rendas, não é o Estado, são as câmaras, mas são rendas acessíveis, eu não sei bem como é que se chama, mas eu tenho um amigo que em Lisboa tem uma casa arrendada à Câmara, ele não se chateia, a Câmara paga-lhe e ele está contente, portanto, ele está contente, a Câmara está contente, o arrendatário está contente, epá, isso se calhar é das melhores soluções de todas. O Estado construir e alugar casas e ser uma Remax, não sei, digo eu. Próxima medida? Ou ainda queres bater um bocado aqui? Não, estás sem som, agora tu. A disciplina leva aos erros. Queria só aproveitar, porque estou aqui, estava aqui no chat, Rui, Ok. sobre as participações e, e queria aproveitar para mencionar uma coisa que nós vamos falar já a seguir, um, ou já em breve. Aqui a Sara lançou um tema relativo a Évora, especificamente, e que diz que no centro histórico, é graças ao alojamento local que tem sido recuperado todo o centro histórico Ah, de Évora. Por acaso conheço minimamente Évora e de facto existe ali ainda margem para progressão até na recuperação, mas percebo que Évora nos últimos anos mudou um pouco por causa disso também. E depois ao lado disto, lá está, cria-se logo o cafezinho recuperado, cria-se logo uma economia local mais interessante. E aqui também se diz que os hotéis estão fora do centro, e aqui pressuponho o centro como as muralhas, não é? Um,
Mas depois tem uma coisa engraçada que é a Câmara não liberta terrenos para a habitação. E isto, como é óbvio, vai subir o preço dos terrenos para a habitação, não é? Claro, mas sobre esse tema dos preços, eu conheço a E não se pode realidade construir em altura e, portanto, não é? O licenciamento sim, leva 10 tá, anos tá, também. E pronto. estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Não, Assim, sim. 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 Não, há a realidade de duas cidades, que é Londres e Oslo. E eu conheço a melhor a de Londres, mas em Oslo também tem uma situação parecida, que é, e em Lisboa, por exemplo, isso não me parece que existe, mas em Londres, Londres faz assim, não é? Uma bola de rugby quase, e tem uma zona de verde à volta de Londres. Então é proibido construir nessa zona de verde e depois dessa zona de verde já não é Londres, já são outras cidades. Mas é completamente proibido. Ou seja, quando nós restringimos o espaço de construção, não vai haver construção nova. A única coisa que vai haver são remodelações nas casas que já existem. Então, quando nós vamos a Londres, porque já foi a Londres, eu não costumo ver casas assim degradadas, como nós vemos em todas as cidades de Lisboa, ou de Lisboa, perdão, de Portugal. Provavelmente isto é por causa disto, mas isto vai sempre fazer subir o preço da habitação. E agora sobre o preço da habitação, não sei se posso introduzir agora esse tema ou se está na hora, que é, nós Vamos. estamos aqui a tentar resolver um tema que é o tema do preço da habitação. E quando nós olhamos para as cidades do mundo, eu vou-vos pôr também o link agora, para as cidades do mundo de valores por metro quadrado de habitação, segundo este estudo, Lisboa é a cidade de Portugal onde é mais alto o preço por metro quadrado e aparece no lugar 88, 88º do mundo, ok? Com um preço por metro quadrado de 5.699 euros. Isto para compra. A primeira cidade do mundo é Hong Kong, com 29 mil preço por metro quadrado. Depois vê-se é o Zurique, com 20 mil. Eu sei que temos aqui malta da Suíça, não sei se estão cá online hoje, mas há pessoas na Suíça, se cá podem comprovar ou não, o preço por metro quadrado é muito mais alto. Temos Singapura, Xangai, Geneve, 16 mil, Genebra. Depois Tel Aviv, Londres, que é a 12ª, Nova Iorque, 15ª, 13 mil. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que uma pessoa que hoje trabalha em Londres e pode trabalhar em qualquer parte do mundo, ela vai escolher, não é todas, não são todas as pessoas, obviamente, mas muitas das pessoas vão escolher trabalhar noutros sítios. E enquanto o preço da habitação em Portugal for mais baixo do que nestas cidades, e ainda é muito mais baixo, já é ao nível quase ao nível de Madrid, que foi uma coisa que me surpreendeu, já não lembro onde é que estava Madrid, mas já é quase ao nível de Madrid, ao nível de Barcelona também. Eu pensava que ainda estava mais baixo, mas já está a níveis comparativos. Mas estas pessoas vão escolher viver para Portugal, para Madrid menos, porque não tem mar, mas Barcelona, locais que são agradáveis. Um, Porto também tem mar, é agradável, é um bocadinho mais frio, mas tem francesinhas, o que compensa. Mas pronto, mas fora das grandes cidades, ou seja, Portugal, todo Portugal, eu não conheço um sítio de Portugal que eu diria, epá, isto não, talvez o topo da Serra da Estrela não seja muito agradável porque tem vento, mas pronto, mas quase todo Portugal é extraordinário. Portanto, estas pessoas vão sempre mudar-se para cá, vão sempre mudar-se para cá e vão ter sempre forma de o fazer. Portanto, isto para dizer que o controle de preços vai desembocar em menos habitação, porque vai haver sempre procura. A única forma que eu estou a ver, e agora estou a dizer uma conclusão, mas já agora ainda não passamos a todas as medidas, mas é o Estado ser um Estado tipo Coreia do Norte, não é? Em que proíbe tudo, ninguém pode entrar. Então aí provavelmente os preços das casas não vão subir. O exemplo de Moçambique. Em Moçambique, as pessoas eu vou muito a Moçambique, para quem não sabe, e tenho lá muitos amigos. Mas as casas, as pessoas não, nós não somos donos das casas, nós temos o direito ao usufruto durante 100 anos. Porque o dono da casa ou o dono do terreno é o Estado. Não é isso que faz com que os preços desses 100 anos de arrendamento ou desta propriedade que padece, não é? Se economicamente faz sentido a pessoa mudar-se do país A para Maputo ou para outra zona qualquer de Moçambique, vai haver procura. Portanto, é completamente um devaneio nós acharmos que vamos pôr estas regras todas e os preços não vão subir.
Enquanto as pessoas quiserem vir para Portugal viver e vão querer, quer haja políticas que as chamem, quer não, na minha opinião, os preços vão sempre subir. Portanto, e ainda estamos muito longe. O ponto aqui, o ponto principal é que ainda estamos muito longe, 88º lugar, de outras cidades. Aqui aparece Praga à frente, com 7 mil euros o metro quadrado, enfim. Milão à frente, Macau, enfim. António, pega. Eu, eu, eu concordo, eu acho, aliás, desde o início que temos vindo um bocadinho a desvendar por cima disto, não é? Tu estás um bocadinho a abrir o véu sobre o que é que está mal neste raciocínio. Não. E acho que desde o início temos vindo a tocar isso assim um bocadinho ao de leve. E de facto, na história não são estas coisas que funcionam, nunca são. Normalmente estas coisas o que geram são panelas de pressão, que depois quando rebentam ainda são piores. Portanto, não vejo aqui nada de interessante. Aliás, há algumas medidas que são interessantes, eu também não quero só dizer mal, já lá iremos, também não nos vamos prolongar muito mais. Eu quero Vamos. aproveitar aqui o nosso tempo para tocar ao de leve uma medida que me parece também rápida de dizer e depois iria fazer uma colagem com aquilo que estás a dizer, quase em tom de conclusão, se achares bem. Então, aqui tocava a parte das casas de volutas. Tu basicamente no início já mais ou menos derrotaste esta teoria com a ideia de que casas de volutas foram mal explicadas, este conceito está mal explicado. Eu acho que também há outra parte que é, e isto não é uma declaração só minha, isto é público, querer achar que uma casa que esteja desabitada ou não utilizada tenha que ser disponibilizada para a habitação também é inconstitucional. Não creio que isto vá passar minimamente no Tribunal Constitucional. Acho que isto vai ter que ser analisado e vai obviamente ser chumbado. Não sendo, acho que temos que pôr em causa o que é que temos no Tribunal Constitucional, que depois não sei bem como é que isto é feito, mas não acredito, mesmo seja lá como for, não acredito que isto passe, porque lá está, mais uma vez, o específico sobrepõe-se ao geral. Como é que é possível acharmos que todos os casos. Eu vou dar um exemplo só para se perceber o quão pateta isto pode ser. Imagina, Rui, que tu tens uns avós que entretanto faleceram e deixaram um imóvel que neste momento é de 10 pessoas da tua família. E eu gostava de saber como é que agora resolves a Eu questão. tenho esse caso. Em Monte de Baixo temos lá uma casa que está É muito dividida por comum. uma data de pessoas. Eu acho que muitas famílias têm este caso. Eu acho que, Claro. de facto, isto pode ser um convite a pensarem novamente. Mas daí até expropriarem a casa, fazerem obras e disponibilizarem para arrendamento e, de repente, ahm, se tu mudares de ideias, já não é aquilo que podes ter. O imóvel é o Estado que decide que imóvel é que tens a seguir. Não, Parece. mas basta teres lá uma conta de luz e vais de vez em quando ligar a luz e já, Exato. Tens de ter e já está consumo. tudo bem. Lá Epá, está. o Estás a que é que ver? vai acontecer? O que é que vai É o que vai. acontecer? É o que vai Claro, acontecer. claro. É o que vai acontecer. Vão ser mais contratos com a EDP. E, eventualmente, passando a Ou os publicidade. mesmos, pode ser um contrato, enfim. Sim, mas passando a publicidade, isto que vai dar é esquemas e, e pequena economia paralela e nada do que é resolução. Mas, e passando por cima dela, porque eu acho que esta medida é desinteressante e não acrescenta mais nada, acho que é mesmo só isto. É um bocado irrelevante, não vai resolver nada também. Ahm, mas vamos falar do que é importante. E agora, aqui um elogio para esta ideia. Vamos ver se esta passa ou se esta é daquelas que não passa. A simplificação dos licenciamentos. Quem aqui já construiu ou está em processo de construir, deve ter uma noção da, da carrada burocrática e do incrível que é a quantidade de papeladas, estudos e mais especialidades e mais uma data de coisas que se têm que fazer para construir um imóvel ou para remodelar um imóvel. Remodelar às vezes é mais fácil, depende do nível de intervenção, mas fazer uma restauração significativa de um imóvel, e reparem, se calhar é por isso que estão devolutos, não é? Porque se o processo de legalização da construção fosse simples o suficiente, quem é que quer ter uma casa de voluta quando facilmente consegue recuperá-la, não é? Acho que ninguém quer, acho que as pessoas preferem uma casa que esteja a dar dinheiro e a dar lucro do que uma casa que esteja encostada e não serve para nada. Portanto, muitas vezes o empecilho a que isto seja um lucro é o próprio Estado. E, portanto, se calhar aqui sim começamos a falar a sério. Como é que o Estado pode simplificar e acelerar o processo de disponibilização e construção de habitação? Isto sim, parece-me que é uma conversa.
todas as pessoas que já submeteram um pedido de licenciamento ou um pedido de informação prévia ou algo numa Câmara Municipal sabem que estas coisas têm um prazo legal em que a Câmara tem que responder, em média, creio que é 90 dias para todo o país, acho que é mais ou menos assim. Mas a verdade é que depois inventam-se aqui processos para adiamentos e, na verdade, um PIP, que é um pedido de informação prévia sobre a utilidade de um terreno, pode facilmente levar 6 meses ou mais, com uma data de adiamentos e adiamentos e coisinhas. Portanto, se de facto as câmaras municipais conseguissem acelerar este processo de licenciamento, eu acho que muito rapidamente tínhamos aquilo que é necessário ter em termos de habitação. Isto aliado àquela ideia de que se não queremos dormidas turísticas, então vamos limitar os hotéis, então isto era espetacular, porque facilmente e muito rapidamente tínhamos aqui um conjunto de imóveis para toda a gente poder habitar, nos grandes centros urbanos, inclusivamente. Sobre este número, já agora, também é importante este número, se calhar, para se perceber. 1 milhão de casas foram vendidas, das quais construídas só foram 92.500. Isto mostra que o mercado está a circular junto das casas já construídas e constantemente a precisar de escalar valor dentro disso, não é? Porque não há nova oferta imobiliária, imobiliária para a habitação, não é? Não há muita nova oferta de construção, muito menos nos centros urbanos, e nas cidades históricas e nas cidades têm mais procura. E, portanto, se nós temos tão pouca nova habitação, parece-me muito lógico e muito interessante que haja aqui uma motivação para simplificar a construção. E algumas medidas aceleram. Eu gostava só de ser um bocadinho mais concreto no que é que são as medidas, porque eu lembro-me de ler aqui algumas coisas. Por exemplo, a parte das especialidades deixa de ser necessário desde que tenha uma assinatura de responsabilidade por parte de alguém autorizado, um arquiteto autorizado, um projetista. E, portanto, isto simplifica e eu acho que este processo de acelerar a possibilidade de alguém criar a oferta de habitação parece-me uma boa medida. Não sei se alguém quer comentar sobre isto ou se o Rui quer dizer uma palavrinha sobre este tema, mas se não passa a seguir. Não, vamos, para mim, vamos para a frente. Vamos para a frente. Portanto, boa medida, vamos ver se ela é aprovada ou não, mas isto seria ótimo. Ou de que forma vai ser aprovada. Mas, enfim. Ou de que forma, sim. Porque basicamente eu acho que um processo normal de licença, desde que se quer construir, não é? Até que se constrói, eu acho que são se calhar facilmente mais de 2 anos neste processo, ou são 2 anos. Portanto, acelerando isto, acho que poderia ser bom para criar habitação. Conversão de imóveis comerciais para habitação é boa ideia? Olha, eu acho que há montes de malta que se vai aproveitar de coisinhas e coisas, enfim. Ah, só vendo. Mas provavelmente os grandes beneficiados vão ser quem tem imóveis, lojas, ou seja, as lojas vão passar a valer mais porque vai haver menos lojas. Mas também, hoje em dia, também o mercado comercial é menos interessante porque há as pessoas cada vez mais compram online. Enfim, Olha, eu acho eu, que. Diz. desculpa, continua. Não, eu só ia dizer que eu É, acho que isso pode dar aso a algumas tramóias e algumas mas enfim, Eu mas acho que isto tudo pode, pode dar. sim, eu acho que isto pode convidar a algumas coisas que podem ser escandalosas, mas por outro lado, eu se quiser ser simpático e positivo, eu consigo ver aqui uma coisa engraçada que tem muito a ver com isto. Cada vez mais nós fazemos compras online, cada vez mais nós vivemos mais o lado comercial online. Eu acredito que haja uma sobre-oferta de shoppings neste país. Eu acho que continuamos a ser os reis do shopping. Uh, e repara, se de repente convertêssemos aqui uns shoppings para a habitação, isto podia ser de alguma maneira engraçado se isto se revertesse de facto como bom para o povo, para as pessoas. Umas Não, eu soluções que não criam, seria contra. Não seria contra. sim, porque de facto tu vais hoje a um shopping e tu percebes a quantidade de pessoas que circulam é diferente da que circulava há 10 anos atrás. Não Eu acho sei, que eu não vou shopping. tens que ir. Eu já fiz Tenho essa que ir, experiência. ok. Eu Eu sinto-me vou, um, ok, um tenho que ratinho de ir. laboratório quando vou lá, toca e foge, mas eu consegui perceber isso e eu percebi mesmo, como não frequento muito, percebi mesmo isto não era assim. Quando eu era mais novo, isto não era assim. Se calhar há 10 anos, não sei, mas se calhar há 15 anos, algo assim. Eu acho que não era igual.
Eu acho que não era igual. E aqui eu acho que podia ser super criativo e acho que era quase um triunfo da humanidade. Espetacular. Somos orgânicos. Temos aqui um imóvel que não serve para isto, ou não é tão bom para isto. Temos esta dificuldade, vamos convertê-lo naquilo. E, pá, e isto é incrível. Isto acabava com monstros mal resolvidos. Nós temos aí uns estádios engraçados em Portugal. Não temos? Do Temos, futebol? temos Essa os estádios do atividade. futebol, sabe que não. Temos os estádios do futebol. Mas estava-me a lembrar há um centro comercial, às vezes aparece-me essa notícia que há um centro comercial no Porto, que eu não conheço, mas que está desativado há alguns anos. Pronto, e se calhar, e eu não sei qual é a ideia para o centro comercial, só me aparece a notícia que está desativado e depois não vou ler. Mas é de facto interessante, não tinha pensado dessa forma tão abrangente. Eu estava a pensar mais as lojas pequeninas, não é? Ou alguém tem uma cave com uma coisa enfim, e faz ali faz ali uma coisa mal amanhada. Era mais nisso que eu estava a pensar. Mas de facto isso pode ser uma ideia muito boa. Parabéns. Vamos lá converter. É só escolher o shopping. Um, Eram todos, ou quase todos. por ti é todos. Acho que sim. Aqui já agora a Sara também participou aqui no sentido de dizer que em Évora já tem havido alguma adaptação de lojas de comércio, troca de comércio para habitação, porque existem muitas lojas de volutas. Isto é outro estágio da coisa, não é pronto, é uma oportunidade de recuperação de um imóvel, não é? Que era uma loja e quando é recuperado é recuperado para a habitação. Eu acho que isto é o mais direto, é o mais simples, porque ainda por cima é uma intervenção maior, mas eu gosto sempre de pensar nestas coisas meio pós-apocalípticas, de termos aqui um imóvel que era um shopping e virou um condomínio de luxo. Eu acho isto Ou de muito luxo, engraçado. não, pode não ser de luxo, porque aí estás a só para algumas pessoas. Pode vir uma zona de Medianinho, habitação para malta. Para a malta. condomínio medianinho. O de luxo é só para causar aqui mais elan, é Ok. verdade. A Sara acrescenta também que o Estado tem muitos imóveis que não estão Pois. utilizados, não é? E claro, E, claro que e esse é um ninguém desconto. sabe quantos são. E ninguém sabe quantos são. Ao que consta, eu vi Nem uma o Estado. notícia. Eu por favor, não tomem isto como político, mas eu vi uma notícia engraçada que eu vou ter que mencionar aqui, que é o próprio António Costa parece que tem alguns imóveis devolutos e que são extremamente candidatos a que sejam incluídos e abrangidos nesta medida de ser quase expropriados. Portanto, pá, depois começam estas coisas, não é? Depois é preciso ver quem é que tem telhados de vidro. Então, mas se calhar ele está contente com isso. E se tiver, é o primeiro a dar o exemplo. Estás a ver? Epá, não Se sei. calhar, se calhar estamos só a financiar uma reconstrução de imóveis particulares que nós temos, mas não sei. O Estado tem alguns, portanto Claro. pode ser, pode ser engraçado. Eu acho que esta pode ser boa, ok? Estamos aqui a brincar um pouco com isto, mas eu acho que pode ser boa e eu acho que podemos ter aqui um pós-Covid, muito mais internet, muito mais compras na internet, onde as zonas comerciais perdem capacidade de gerar lucro e arrendados para uma casa gerariam muito mais lucro. E eu acho que não devíamos ter vergonha de adaptar. Era só contratar excelentes arquitetos com bom gosto para fazer uma coisa engraçada e eu acho que tudo é possível. Portanto, acho que seríamos super pioneiros nisto. Temos aqui também um comentário sobre a Panha de França, que também há lojas convertidas em casas. Aliás, eu também conheço uma pessoa que comprou um restaurante, e converteu na sua casa. Um, não sei qual é a legalidade da coisa, mas, mas sei que o fez. Não sei que licenças as coisas têm, mas há vários casos. Um, Enfim, estava aqui a ver se encontro mais umas perguntas só para responder. Um, o tribunal em Évora paga mais de. Ok, isto é mais específico e eu agora não estou a conseguir seguir. Eu vou só garantir que também toco aqui mais as medidas, estamos mesmo em cima do nosso tempo. Ahm, Há aqui uns incentivos, ok, para os proprietários alugarem casas e que têm a ver com redução de impostos para quem aluga casas e coloca Pronto. casas para rendas. Isso eh, parece-me positivo. Acho que podemos, não é? Acho que não há. sim. Agora, qual é o impacto disto? Vai haver mais casas para arrendar, Eu, provavelmente. eu acho que no mínimo vai haver uma coisa engraçada, que isto tem um impacto no PIB. Vai haver mais gente a declarar rendas que às vezes poderia declarar fora e assim já não compensa. Não declarava. Ou então fazia outro subterfúgio Eu diria que sim. Eu acho que isto é um de- convite a haver mais aluguer legal. Eu acho muito bem. Acho que esta medida é direitinha. Ou seja, se tu tens uma casa, epá, só vais maximizar a hipótese de alugar, não é? Passa a ser melhor negócio alugar casas. Portanto, como é óbvio, vão aparecer mais casas para serem alugadas. E há É uma mais medida anos. super direta.
E no prazo, não é? Porque tu reduzes o IRS a lugar, agora já está a 14% a partir de 20 anos. Sim. Acho que a ideia é descer para 10% 10 anos. Acho que faz sentido, E sinceramente, tem mais acho que faz sentido. umas isenções de IMI, de IMT e também algumas coisas no IRS. Eu acho que são extremamente interessantes estas medidas. Isto sim parece-me consequente e às vezes não era preciso 10 regras para fazer alguma coisa. Se calhar bastava algumas Certo? boas regras bem aplicadas e rapidamente aplicáveis, e esta era uma delas. E parece-me muito bem, não precisamos de falar muito mais sobre ela. Parabéns se isto passar, se isto for implementado. Depois há aqui uma coisa que eu acho que tu vais querer comentar, Rui, e eu acho que é a última das regras. Eu acho que tu tens aqui uma visão para isto, que é sobre novos apoios ao crédito à habitação para, pronto, para a habitação. Não, Go! não, basicamente a minha ideia, eu até acho que vi lá no Discord, antigamente nós tínhamos também os juros bonificados, que entretanto acabou e agora eles querem voltar a pôr. Na realidade, nós podemos achar que isto à primeira vista, que é uma medida boa para as pessoas, porque está a ajudar as pessoas, não é? Ou seja, em vez de estarmos a pagar, vamos imaginar, 700 euros de renda, passamos a pagar 600. Ah, mas a diferença do valor, ou seja, quando nós estamos a fazer as nossas contas na nossa cabeça, nós, se antes estávamos a pagar 700, agora estamos a pagar 600, nós pensamos, epá, eu se calhar quero ir para uma casa ou quero fazer qualquer coisa para pagar os 700 que eu conseguia pagar. Ou seja, isto aqui o que vai desembocar sempre é numa passagem de dinheiro do Estado para ou os proprietários ou os empreiteiros, porque ao fazer aumentar o valor das casas. Portanto, para um objetivo que é baixar o valor das rendas, esta medida vai ser completamente ao lado e vai ajudar claramente a que o preço das casas suba. Agora eles dizem assim, não, mas isto não é para todas as pessoas, é só para as pessoas que têm IRS abaixo do valor, seja ele qual for. Ok, pode ser só para essas pessoas, mas essas pessoas também são pessoas e também participam no mercado. Portanto, também vão influenciar os preços da sua forma. Portanto, se as casas mais baratas vão ter isso, as casas mais baratas vão subir, quer seja arrendamento, quer seja para compra, as casas mais caras vão também subir, obviamente, porque faz todo sentido, não é? Nós não vamos pagar o mesmo preço por um T3 sem vista-mar ou um T3 com vista-mar. Portanto, se ficar igual, não, o T3 com vista-mar vai obrigatoriamente subir. Portanto, eu acho que esta é uma daquelas regras que à primeira vista, e as pessoas vão ficar muito contentes porque vão ser ajudadas, não é? Aliás, eu tive logo a ver se eu podia ser ajudado ou não nisto, mas eu sei que o impacto desta medida nos prova. Eu acho que vai ser má e sou contra. António. Eu acho que é uma medida totalmente ao lado e acho que se houver algum impacto positivo nas outras, esta vai estragar esse impacto positivo. Na verdade, vai aliviar a contenção que as pessoas têm financeira, vai aliviá-la pelo circuito mais errado do mundo, que é, de facto, alguém gasta dinheiro e o Estado, e vamos aqui perceber uma coisa, quando o Estado dá dinheiro, somos todos nós a dar dinheiro. Não é o Estado, os políticos não têm lá dinheiro. Quem tem lá dinheiro somos nós e são os nossos impostos que pagam esse dinheiro. Portanto, os nossos impostos vão fazer com que haja um subsídio para que os bancos possam oferecer mais dinheiro e facilitar o acesso a mais dinheiro para comprar casas que queríamos que fossem mais baratas. Então vamos lá ver. Como é que Faz isto é sentido. possível? Se de repente há mais dinheiro para gastar em casas, como é que as casas ficam mais baratas? Ninguém vai querer fazer casas mais baratas, não é? O próprio banco, como sabemos, não é? Os bancos e os construtores têm relações prolongadas no tempo. Os bancos também têm relações prolongadas no tempo com o governo. Portanto, eu só consigo ver aqui um enriquecimento que passa de uns para outros, onde zero vai para as pessoas. Porquê? Como o Estado facilita algum crédito a pessoas, as pessoas vão pedir mais dinheiro,
como tu dizes, até podem ir tentar comprar uma casa mais cara, mas nem vamos para aí, porque facilmente, e antes disso, todos os construtores e todos os promotores imobiliários e todas as imobiliárias o que vão dizer é que há mais possibilidade ali de rapel para cima. Não é um rapel para baixo, é um rapel para cima. Podemos escalar aqui mais porque agora estas pessoas têm acesso a mais dinheiro. Então os preços podem se posicionar mais para cima. Qualquer empreiteiro, qualquer pessoa sabe isto, vai fazê-lo antes sequer dos bancos poderem oferecer esse dinheiro às pessoas. E, portanto, o que estamos a fazer é inflacionar. É um T2 já pode custar 250 em vez de 205, em vez de 200, porque o dinheiro está um bocadinho mais barato. É Não, e isto. para a mesma mensalidade o valor é mais alto, não é? Ou seja, para pagares Exato. a mesma mensalidade Portanto, está mais barato. a pessoa em casa vai dizer assim: as casas ainda subiram mais, ainda bem que deram este crédito, porque senão não era possível. E vão ficar contentes. E vão E ficar vão, e contentes. vão ficar Mas a contentes. história é ao contrário. As casas só Exatamente. subiram mais porque se deu mais dinheiro e o que fizemos foi desvalorizar Aliás, e estragar o jogo. o, aliás, se nós vamos ver a causa do preço das casas ter subido tanto no mundo inteiro, nós já falámos isso muitas vezes nos nossos podcasts, é a impressão de dinheiro, claramente. Não é? A impressão de dinheiro há muita gente no mundo com muito dinheiro parado que não quer agora meter na bolsa, ou não quer meter no outro lado, e vai meter em imobiliário, e continua a haver, segundo as estatísticas, que eu também não sei como é que são feitas, mas o dinheiro que eles chamam de dinheiro nas sidelines, é ainda um valor monstruoso, ou seja, muito acima do que estava em 2019, antes da pandemia. Portanto, esse dinheiro ainda vai entrar, algures em alguma coisa. Portanto, a inflação participa também neste processo. O custo, e depois há outra questão aqui que também ainda não falámos, que é o custo de construir uma casa nova é o custo do material e o custo da mão de obra. Quer o custo do material, quer o custo da mão de obra, não vão para baixo. E quando nós temos uma casa antiga, um prédio com uma casa de há 20 anos, e depois é construído uma casa nova, se este prédio, vamos imaginar, o T2 está à venda por 200 e ali nas novas está por 400, o meu, que estava a 200 à venda, automaticamente vai para 275, ou seja o que for. Portanto, o preço das casas vai refletir o custo da mão de obra e o custo dos materiais. Portanto, acho que vamos terminar, e eu terminava com: o Estado não controla o preço das casas, não consegue controlar, nunca vai controlar, a não ser que seja um Estado tipo Coreia do Norte, em que limita completamente a liberdade das pessoas. E aí sim, a partir do momento que há limitação total da liberdade das pessoas, conseguimos. A partir do momento em que há liberdade, como é normal nos países ocidentais, eu diria que ou entramos numa ditadura em que passa a ser definido por lei tudo e deixamos de ter liberdade, ou então vai tudo passar muito ao lado no objetivo de de baixar o preço das casas. O que é que eles vão fazer a seguir? Vão, obviamente, aumentar o salário das pessoas artificialmente, como já têm feito, e eu acho que isso vai intensificar. É a minha visão para os próximos 10 anos, talvez, é que isso vai se intensificar. E vão querer que haja cada vez mais pessoas dependentes do Estado, em que o Estado seja o bonzinho, não é? E pronto, isso vai ter outras consequências daqui a mais anos. Mas acho que é esse o caminho que estamos neste momento a trilhar, e que a habitação, como sendo um valor fundamental, não é, na nossa Constituição e inalienável e não sei o quê, as pessoas ficam mais emocionalmente envolvidas com este tema. Portanto, acho que isto vai passar para o objetivo inicial, que é baixar as rendas e baixar o preço das casas. Acho que o Estado não pode fazer grande coisa. Não, não está nas mãos do Estado. Então, Gostei do somatório. Eu acho de facto que eu não sou defensor de um Estado paternalista, sou defensor de um Estado razoável e regulador, e acho que o mercado vai sempre ditar para onde é que as coisas vão. Eu acho que existe aqui uma grande dificuldade de compreender o mercado global. Eu acho engraçado que aquilo que os governos, e neste caso
o governo português parece continuar a não perceber é que neste momento o mundo é global, não é? Já não estamos a legislar para Portugal, estamos a legislar para o mundo. As casas portuguesas não são para portugueses só, são para o mundo, assim como as casas do mundo também são para portugueses. Portanto, a globalização é algo que ainda não foi percebido. E continuamos a achar que isto tem a ver com o meu quintal e o quintal do vizinho. E isto é muito pequenino, esta mente é muito pequenina. E isso não vai ajudar em nada. O que vai ajudar é a criar regras patetas, que muitas vezes nem sequer são possíveis. Vamos entrar numa conversa populista. Eu acho que muitas destas regras não são para serem entendidas sequer de forma inteligente, são só para percebermos que isto é uma manobra populista e desinteressante. Também não sei se isto tem a ver com o momento político que estamos a viver e as dificuldades que estão a acontecer agora perante as pessoas que estão neste lugar, e se calhar se isto vai atrair atenção em vez da atenção estar nas outras coisas, também pode ser um bocado por aí. Vamos pôr aqui umas coisas assim um bocado descabidas para as pessoas andarem a falar sobre isto e não sobre o resto. Pode ser isso. A mim, eu penso sempre a mesma coisa. Quando atiramos areia, mesmo que seja uma manobra de atirar areia, continuamos a ser pequeninos, porque estamos a achar que o povo é burro e isso ainda é mais triste. Um, sobre as medidas, concretamente, eu acho que há aqui 3 ou 4 medidas que são interessantes, falámos delas. Eu acho que se isto for para a frente, acho que pode ajudar. E acho que também havia aqui uma coisa que eventualmente poderia ser uma responsabilidade de um Estado, e eu acho que normalmente não se pensa a este nível. Estes níveis de planeamento são planeamentos que eu gosto de pensar que um governo deveria ter, que são aqueles planeamentos a 30, a 50, a 70 anos. E eu acho que um planeamento para resolver este problema poderia ser, por exemplo, porque é que não tornamos mais desinteressante a pressão urbanística nos centros urbanos? Porque é que não tornamos mais interessante a vida em tantas outras zonas do país que se calhar têm falta de pessoas, e que aliás têm também imóveis que estão abandonados e que esses não vão ser ocupados. Esta descentralização de ocuparmos o nosso território mais como um todo, ok? Porque Portugal é um país extremamente concentrado em 2 ou 3 centros urbanos. E se nós distribuíssemos um bocadinho mais a nossa população, eu acho que toda a gente tinha a ganhar com isso. E isto é uma ferramenta que exige uma coisa, que é pensar, é trabalhar, que é algo que quem decide tem que fazer. Tornar o país mais interessante de uma forma um bocadinho mais descentralizada. Ocupar zonas mais rurais, tornar a vida rural mais simpática. E as medidas que existem eu acho que são extremamente aleatórias. Pelo Uh, menos mantém, pelo menos pode-se fazer alojamento local Pelo no menos isso. interior, pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas podíamos estimular a habitação aí, não é? Com algumas coisas que eu acho que não era assim tão difícil. Nem quanto mais não fosse a nível dos impostos, porque as medidas que existem são super irrisórias. Ninguém se muda por causa daquele tipo de medidas. Eu acho que se Claro, fôssemos um claro, bocadinho claro. mais arrojados, né? Arrojados vamos lá pensar como é que a Irlanda fez para atrair a Google, ok? Vamos lá ser sérios. É 0% de impostos? Ou ainda damos alguma coisa? Vamos mesmo fazer alguma coisa, não é só ter aqui uma medida que é só para inglês ver. Então eu acho que este podia ser um caminho engraçado, pensar na distribuição das pessoas, porque a falta de habitação, o problema da habitação nem sequer é um problema global em Portugal, é um problema nos centros urbanos. Portanto, há muitas aldeias a precisarem de pessoas e de população, certo? Yeah, E eu não claro. sei como é que não se está a falar disto quando se está a falar de falta de habitação. Não há falta de habitação. Há muitas casas vazias nas zonas rurais do país e no interior. Sim, mas como tu já sabes, eu ando à procura de casa mais rural. Ando à procura a uma velocidade lenta, mas para mim, que eu sempre vivi na média, não é citadina, mas média, sempre que eu penso em ir para uma zona rural, pronto, não, tem algumas dificuldades. Ou seja, mesmo que me dessem um grande benefício fiscal por ir para uma aldeia, alguns, enfim, não era, não, Ok. não era direto, não era Eu, eu, direto. eu conheço uma quantidade interessante de pessoas que foram para zonas rurais sem benefício fiscal nenhum. Portanto, claro que isto é tudo Depende muito das pessoal, pessoas, claro, não é? claro, obviamente. É Sim, muito sim. pessoal. Se tivessem Olha, benefícios, eu acho que iriam mais, não é? olha, António, nós estamos nas 22h45. Eu acho que abrimos aqui mais perguntas para quem quiser fazer perguntas, para fecharmos às 23 horas, Eu parece. acho que fechamos.
Eu não quero apressar ninguém, mas eu acho que fechamos antes disso. Quem é que quer agora, para além dos que escreveram e que agradecemos aqui, porque já motivaram aqui também algumas opiniões, alguém quer participar ativamente? Eduardo, não sei se estás participativo ou se é por acidente, mas o teu microfone está aqui, portanto, vamos lá opinar. Então deixa-me só aqui ligar o AirPod. Por acaso não queria participar, porque eu agora já estive no início, agora entrei outra vez, mas dá-me só um minuto. Força. Então, medidas, dúvidas específicas que vocês tenham, casos caricatos que queiram comentar, estão à vontade. Já está tudo com. Está tudo a dormir. Está tudo. Acho que está tudo esclarecido e se calhar. Se calhar estamos bem. Aqui no chat também não temos mais publicação, temos aqui agradecimentos e pela partilha. Bom, eu acho que é isto. Também isto não é só dar pedrada, não é? É também reconhecer as coisas que estão bem e também é preciso também não querer incendiar nada. Isto não é feito para incendiar nada, nem para colocar toda a gente revoltada, nem desconfortável. Eu acho que é só um bocadinho uma reflexão sobre aquilo que foi apresentado, das medidas, e tentarmos perceber, e pelo menos da nossa interpretação, aquilo e da nossa experiência, aquilo que pode ser ou não boas e más medidas. Obviamente que nada disto está definido ainda, portanto, aquilo que tenho ouvido falar são apenas intenções, não é? Tudo isto vai ser discutido e há de ser implementado para a frente. Vamos acompanhar, vamos vendo o que é que vai ser implementado. Temos esta esperança, pelo menos aqui o Bitcoin Talks tem esta esperança de que as boas coisas sejam implementadas, as más, que, por favor, tentem não implementar ou que não sejam aprovadas de alguma maneira, porque trariam aqui desequilíbrios. Mas acho que é isto. Eu, do meu lado, tenho encerrado. Obrigado aqui à Sara e à Cláudia, que nos endereçam aqui o agradecimento também por estes momentos. Para o pessoal do Discord, eu espero que tenha sido interessante estar aqui em direto connosco e que tenha sido enriquecedor de alguma maneira. Quero agradecer também ao Rui por este pedacinho aqui Ora, essa. da sua participação. E do meu lado é tudo. Isto está de ser disponibilizado mais tarde, também para pessoas fora do Discord, mas respeitando esta prioridade, há de ser no mínimo daqui uma semana, 10 dias para a frente. Mas acho que também é uma maneira também depois de transmitirmos a informação para mais pessoas e termos mais pessoas a pensar e de uma forma com espírito crítico sobre estas coisas. É mais isto que queremos fazer, é provocar o espírito crítico e provocar a capacidade de pensarmos se é bom ou não. Do meu lado, é tudo. Rui, fechamos? Vamos então embora. Vamos embora. Abraços a todos, beijinhos às Então, meninas, abraços aos rapazes e vemo-nos em breve. Vamos vemo-nos muito em breve. Um abraço a todos. fazer Boa noite. mais web, não é? E Vamos, continuem-nos a acompanhar aí nos vá. especiais e também nos episódios e vão enviando sugestões se quiserem, de temas inclusivamente que queiram ver discutidos, enviem sugestões. Grande abraço a todos e boa noite, pessoal. Obrigado.